que é, digamos, o momento formal, institucional, que é quando me torno estudante da Universidade de Coimbra. Isso aconteceu em 1991. Tinha estudado aqui sempre em Coimbra, sou e era de Coimbra, portanto sempre cá tinha vivido, o que também quer dizer que, na verdade, a minha ligação à universidade, inevitavelmente, de alguém que sempre tinha estudado no ensino anterior à universidade aqui em Coimbra e que vivia nos arredores de Coimbra, a universidade de alguma forma sempre tinha estado presente em mim, porque para qualquer pessoa em Coimbra a universidade é algo que marca e, portanto, a memória da universidade é uma memória desde sempre, mas a entrada na universidade de facto aconteceu quando fui estudar para a Faculdade de Economia, para a licenciatura em Sociologia em 1991. Formalmente, institucionalmente, estava a trabalhar desde 1998 na CCDR Centro, portanto uma estrutura da administração pública também, onde as minhas tarefas passavam pela gestão de alguns projetos de cooperação internacional e onde ia tendo algum contacto com professores, investigadores, no caso da Faculdade de Economia, a minha alma mater, digamos, portanto onde tinha estudado. Trabalhava lá desde 1998 e em 2004 uma pessoa, uma colega, que atualmente continua cá na Universidade de Coimbra, porque entretanto regressou, estava de saída temporariamente da Faculdade de Economia e, na altura, as pessoas que estavam na direção da Faculdade de Economia conheciam-me relativamente bem e achavam que eu, de alguma forma, tinha um perfil que se enquadrava no tipo de pessoa que eles iriam começar a precisar para substituir temporariamente essa colega que estava de saída. E, portanto, em 2004, digamos, por convite, foi-me lançado esse desafio. Em boa verdade, era a primeira vez que eu estava a ter a oportunidade de, por minha decisão, sair de onde estava e ir profissionalmente para outro local. Isso levantou muitas dúvidas, muitos receios, mas depois, por outro lado, na verdade, estava a voltar a uma casa que conhecia bem. Eu fiz uma licenciatura de 5 anos e, na altura, quando saí de lá, longe de mim, perspectivar que pudesse um dia voltar, mas também por isso a coisa acabou por ser mais fácil, porque, de alguma forma, estava a voltar a uma casa que conhecia bem e onde tinha saído com muito boas recordações. Tem sido muito interessante porque, já agora eu também gostava de fazer aqui uma referência, eu na verdade, nos anos que tive, e foram 8 anos que estive na Faculdade de Economia a trabalhar, em boa verdade muitas das funções que fiz, se calhar o grosso, mas uma boa parte, claramente, já passava também pela área das saídas profissionais, dos estágios curriculares, porque na Faculdade de Economia os vários cursos a nível de mestrado sempre tiveram os estágios curriculares. E eu, entre outras coisas, eu estava também no apoio aos órgãos de gestão, nas relações externas, visitas às escolas, mas de facto a parte dos estágios e do contacto com as empresas era uma parte importante. Saí em 2012 da Faculdade de Economia, regresso mais tarde e quase por coincidência, eu pelo que já depois na altura tive essa possibilidade de perceber, quase por coincidência, através de um concurso onde num primeiro momento fiquei numa reserva de recrutamento, acabo por ser chamado e convidado para ir para o núcleo de promoção da empregabilidade, porque de facto também estava a ser necessária uma pessoa. Quer dizer, houve aqui um match, porque também terão percebido que eu já tinha estado um pouco nessa área. E, portanto, por um lado foi a oportunidade de voltar a fazer um pouco o mesmo, mas agora numa outra perspectiva, porque agora numa perspectiva mais abrangente, porque no NUP, agora o antigo Gabinete de Saídas Profissionais, desde há cerca de 2 anos e pouco, o Núcleo de Promoção da Empregabilidade, aqui estamos a trabalhar ao nível central e, portanto, para todos os estudantes e para todos os diplomados da Universidade de Coimbra, de uma maneira, se calhar, um bocadinho em abstrato, sem referir propriamente uma coisa em concreto, eu gosto muito, e acho que isso também já era o que em outras funções, quer quando estive na economia, quer noutros sítios onde já tive a oportunidade de trabalhar, aqui também ter a sensação de que, às vezes em pequenas coisas, conseguimos ter, de facto, algum impacto na vida do estudante ou do diplomado. E às vezes um estudante que chega até nós
que vem com muitas dúvidas, com muitos receios, sente-se perdido porque precisa tomar decisões e não consegue, precisa verdadeiramente de um apoio, precisa saber onde é que deve pesquisar, a quem é que se deve dirigir, coisas que para eles naquele momento são de facto problemas reais. O que mais me satisfaz e que me deixa mais realizado é, de facto, ter a sensibilidade para conseguir interpretar essa dificuldade, desmistificar, às vezes, algo que para aquele ou para aquela estudante é um problema gravíssimo, ajudamos a converter aquela dificuldade numa solução e às vezes percebemos que o estudante sai do pé de nós ou no fim da conversa agradece-nos porque fica claramente apoiado, sente-se muito mais bem informado e eu diria que essa é realmente a parte que me deixa muito realizado, é perceber que mesmo em coisas simples conseguimos ter alguma eficácia junto dos nossos estudantes e dos nossos diplomados e, portanto, ainda que tenhamos uma escala de trabalhar para 25 mil estudantes, não é? E 3 mil e tal, quase 3.500 diplomados todos os anos, não conseguimos fazer isto de forma personalizada, claro, não conseguimos fazer isto para todos, mas se formos fazendo para alguns, conseguirmos ter impacto na vida de alguns, isso acho que já estamos a realizar o nosso desejo e a nossa função. É muito importante, eu hoje dou claramente muito mais valor e consigo ter uma perspectiva da instituição e ter uma capacidade de perceber as coisas com outra profundidade e com outra densidade, mas para ser sincero, eu acho que também aqui foi quase algo circunstancial. Sem fazer uma história muito detalhada, posso dizer que quando em 2019 eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez para o Senado, eu fui como suplente, substituindo a colega que na altura era a primeira efetiva e que tinha sido eleita para o Senado. Pela outra lista, havia duas listas, estava também um outro colega e na altura a colega Fernanda Pereira tinha sido quem me tinha convidado para entrar na lista e ser suplente. Eu filo sinceramente sem grande convicção ou com nenhuma expectativa de que, passado pouco tempo, afinal, eu tivesse a oportunidade ou até a necessidade de a substituir. Confesso que foi uma surpresa. Fiquei até um bocadinho atrapalhado porque achava que isso nunca iria acontecer, ou quanto muito pontualmente poderia ir assistir a algumas reuniões do Senado. Depois, entretanto, em 2020-21, quando houve as últimas eleições, aí já me candidatei, portanto, e fui o primeiro candidato efetivo, já num projeto diferente, conjuntamente com outros colegas, numa lista conjunta também para o Conselho Geral, e de facto o desafio é muito grande e sinto como uma grande responsabilidade que, sinceramente, isto não é uma falsa modéstia, mas quando se tem esta responsabilidade numa instituição com o peso da Universidade de Coimbra, estas coisas pesam um pouco, não é? Porque nós sabemos a responsabilidade da quantidade de pessoas que representamos, da diversidade e da complexidade dos assuntos numa instituição com a grandeza e a grandiosidade da Universidade de Coimbra. Fazendo assim uma retrospectiva, claramente que a entrada novamente para a Faculdade de Economia, para mim foi um momento marcante porque regressar a uma casa, agora como funcionário, e na altura eu até fui assumir a responsabilidade de um serviço, quando tinha saído há alguns anos como estudante, de facto foi um momento marcante e foi um orgulho e isso encheu-me de facto de muito orgulho. Depois houve um momento que foi triste, muito triste para mim, que foi quando eu tive que sair, mas em 2012 eu tive que sair porque eu estava com uma situação relativamente precária, portanto estava a contratos e na altura não houve possibilidade, aliás eu concorri, mas depois acabei por não ficar na altura e eu tive que sair da Faculdade de Economia e para ser sincero, eu acho que até hoje não sei se recuperei muito bem disso, porque para mim foi um desgosto muito grande. Eu adorava trabalhar na Faculdade de Economia e eu era muito feliz a trabalhar lá e, portanto, eu tenho a consciência de que aquilo me marcou muito negativamente. Já agora aproveito para dizer
também para que a história possa ficar um pouco completa, mas porque isso também foi um momento marcante. Eu fui fazer outras coisas, fiquei desempregado, fui fazer outras coisas e depois, em 2014, tive um convite que me honrou muito também, por parte, na altura, da vice-reitora, a professora Margarida Mano, para vir colaborar num projeto que ela tinha na reitoria, na área social, e, portanto, ela sabia que eu tinha ali, se calhar, algum know-how naquela área, e foi um momento marcante também para mim, a vários níveis. Em primeiro lugar, porque foi outra vez um regresso à universidade, sítio onde eu tinha sido feliz já por várias vezes, enquanto estudante, enquanto funcionário. E depois, porque além de ter corrido bem essa colaboração nesse projeto, foi nessa altura que se depois proporcionou e onde eu fiz, ocorreram vários concursos, onde eu fui a um dos concursos, onde fiquei em reserva de recrutamento e depois, em 2015, sou chamado e acabo por ingressar por tempo indeterminado. Portanto, isso também foi marcante, mesmo que só a posterior tenha percebido que, se calhar, se não tivesse vindo em 2014 para um projeto, ainda que a recibos verdes, mas se calhar não tinha tido esta oportunidade depois de ir a um concurso e de ingressar de forma já definitiva aqui na universidade. Eu não sou propriamente, do ponto de vista técnico e profissional, eu não sou um conselheiro de carreira. Eu sou uma pessoa com um background em Sociologia que, passa em modéstia, terá algumas competências em algumas áreas, nomeadamente na organização de eventos, na gestão de informação, na comunicação, um pouco por aí. E, portanto, sem ser muito rigoroso do ponto de vista técnico, nós vamos ganhando alguns conhecimentos e algum know-how que nos permite dar algumas dicas, mesmo que com menos rigor. Mas aquilo que eu diria, assim, de uma forma sucinta, é que claramente os estudantes, hoje em dia, a preparação para o mercado de trabalho é um processo muito sistemático e que deve ser muito organizado e muito construído. O que é que eu quero dizer com isto? É que se há 15, 20, 30 anos, claramente, um jovem diplomado, de maneira geral, mesmo em áreas às vezes menos óbvias, poderia quase preparar-se para a sua empregabilidade apenas na fase final da sua formação, muitas vezes até construía-se o currículo só quando se estava mesmo a terminar. Hoje em dia, claramente, isso é impossível. Eu até poderia dizer, há uma ou outra área em que isso ainda pode acontecer, mas isso não faz grande sentido. O desafio, claramente, é para que os estudantes, desde muito cedo, muitas vezes até ainda antes de entrarem no ensino superior, mas claramente desde que vêm para a universidade, tenham consciência que a sua empregabilidade é um processo evolutivo e construtivo, no sentido em que devem ir fazendo algumas atividades, aproveitando dinâmicas que a instituição lhe vai permitindo. O caso da Universidade de Coimbra é muito exemplar a esse nível, não é? Porque na Universidade de Coimbra, um estudante da Universidade de Coimbra tem, sem desfazer, obviamente, outras instituições, mas na Universidade de Coimbra nós temos consciência que encontram algumas possibilidades, algumas portas que são praticamente únicas, desde logo ao nível do associativismo. Por exemplo, um estudante na Universidade de Coimbra pode ter um conjunto de experiências ao longo da sua formação, e estou a pensar também não só, por exemplo, ao nível da associação académica, a nível cultural, esportivo, mas fazer mobilidade, fazer estágios, participar em múltiplas iniciativas que se vão realizando na universidade. Tudo isso, hoje em dia, é muito valorativo do currículo, e se os estudantes tiverem desde cedo essa consciência, podem ir-se preparando ao longo do tempo, não ficarem restritos apenas à sua formação académica, tentarem conciliar e, se conseguirem ir construindo verdadeiramente um currículo através dessas outras iniciativas, o que se vão a perceber é que depois, quando estão a terminar a sua formação, o currículo está construído.